Olá pessoal, boa tarde. Nós daremos início agora ao estudo dos sistemas do direito administrativo, que basicamente são os sistemas da unidade e da dualidade de jurisdição. Para nós compreendermos a peculiaridade de cada um desses sistemas, então eu vou continuar conversando um pouquinho com vocês sobre o contexto histórico de desenvolvimento do direito administrativo e de que maneira esse contexto histórico influenciou na configuração dos diferentes sistemas de direito administrativo. Então, primeiramente, vamos relembrar que o direito administrativo ele se desenvolve a partir da Revolução Francesa, diante da necessidade de construir um ramo do direito que tivesse por objetivo disciplinar as relações entre Estado e particulares, impor limites à atuação dos governantes quando os governantes intervissem na esfera de atuação dos particulares. Até aquele momento, o direito que existia basicamente era o direito privado e, no âmbito do direito público, o direito penal, mas não havia um conjunto de regras que disciplinasse o exercício da função administrativa do Estado. Agora, o que a gente deve ter claro é que, diante dessa necessidade de disciplinar as relações entre Estado e particulares, não seria suficiente, não seria adequado pura e simplesmente transportar as regras do direito privado, as regras que disciplinam as relações entre os particulares, para o âmbito do direito público. Não bastaria aplicar as mesmas regras do direito privado para reger as relações entre Estado e particulares, por um motivo bem simples. As relações entre particulares elas são marcadas pela igualdade. Os particulares perseguem nas suas relações interesses privados. Há, portanto, uma maior liberdade. Por outro lado, as relações entre Estado e particulares são marcadas por uma relação de supremacia. A gente deve lembrar que o Estado persegue interesses públicos. E por essa razão, o Estado vai ter mais poderes em relação aos particulares e, por outro lado, a sua atuação sofrerá maiores restrições do que aquelas aplicáveis aos particulares. Então, basta a gente pensar na situação que vivemos atualmente. Imaginem vocês se o Estado não pudesse impor de modo unilateral obrigações aos particulares. Como que o Estado iria exigir o fechamento de estabelecimentos comerciais, que as pessoas permanecessem em suas casas? Numa relação privada, dois sujeitos em situação de igualdade, um deles não pode exigir comportamentos do outro sem que haja prévia concordância. Agora, numa relação Estado-particular, é essencial para a proteção do interesse público que o Estado possa, sim, impor, exigir determinados comportamentos dos particulares, desde que, lógico, faça isso de acordo com as disposições legais, que foi justamente o que a Revolução Francesa buscou implementar. Então, já que não é possível transportar as regras do direito privado para as relações Estado-particulares, vai ser construído um novo ramo do direito administrativo, que por essa razão é tratado como um direito exorbitante. O que significa isso? Direito exorbitante. Exorbitante é algo que vai além, que ultrapassa. Percebam, o direito administrativo é um direito exorbitante em relação ao direito comum, ao direito privado. Por quê? Porque ele vai ultrapassar, ele vai além das regras do direito comum para outorgar ao Estado uma série de poderes que não existem nas relações entre particulares. E, por outro lado, também irá impor ao Estado uma série de restrições que não existem nas relações entre os particulares. Tudo isso vai ficar mais claro quando a gente estudar o regime jurídico administrativo, correto? Prosseguindo aqui no nosso estudo, eu quero conversar um pouquinho com vocês, então, sobre a chamada jurisdição administrativa, que vai se desenvolver na França. Vejam, após a Revolução Francesa, a burguesia revolucionária ela conferiu um sentido mais amplo à teoria da separação dos poderes. Por quê? A burguesia francesa ela tinha uma visão extremamente pejorativa do poder judiciário. Até porque antes da Revolução, quem ocupava os cargos de juízes eram membros da nobreza. Ou seja, o judiciário era visto como um poder extremamente conservador e antidemocrático, antirrevolucionário, ao contrário do parlamento,
que na visão dos revolucionários franceses expressaria a vontade geral através das leis. Então, basicamente, na França, vai se desenvolver um sistema de tripartição dos poderes, onde se busca afastar a possibilidade do poder judiciário analisar e julgar as causas envolvendo a administração pública. E isso fica muito claro quando a gente analisa algumas leis editadas no período. Acompanhem comigo. Lei 16, de 24 de agosto de 1790. As funções judiciárias são distintas e permanecerão sempre separadas das funções administrativas. Os juízes não poderão, sob pena de crime funcional, perturbar, seja de que maneira for, as operações dos corpos administrativos, nem citar perante si os administradores em razão das suas funções. Ou então, o Decreto 16, de 2 de setembro de 1795. Proibições interativas são feitas aos tribunais de conhecerem dos atos da administração, sejam de que espécie forem. Ou seja, vedou-se ao Poder Judiciário, devido a essa desconfiança, devido a essa visão pejorativa, a possibilidade de analisar e de julgar, de controlar as causas em que fosse parte a administração pública. Por isso, qual que é a consequência disso? A própria administração pública seria responsável por julgar as causas em que ela fosse parte através de recursos hierárquicos. Se estabeleceu, portanto, uma cisão entre a justiça comum, que julgaria somente os conflitos entre particulares e as matérias relativas ao direito penal, e a jurisdição administrativa, que julgaria os conflitos em que figurasse como parte a administração pública. E o detalhe aqui é que se estabeleceu a impossibilidade de se recorrer das decisões da justiça, da jurisdição administrativa, para a justiça comum. Então, nós vamos ter na França o que nós chamamos de sistema da jurisdição administrativa ou dualidade de jurisdição, ou seja, a jurisdição comum não pode conhecer as causas que envolvem a administração pública. Essas causas são julgadas por uma justiça administrativa que só se ocupa dos conflitos em que a administração pública seja parte. E o importante, tanto as decisões da justiça comum, nas causas envolvendo os particulares ou naquelas envolvendo o direito penal, quanto as decisões proferidas por essa jurisdição, por essa justiça administrativa, elas produzem coisas. Prosseguindo, então, aqui no nosso estudo relativo ao sistema da jurisdição francesa, o sistema da dualidade de jurisdição, eu trouxe para vocês aqui um trecho de uma obra que ilustra, de certa forma, como se dá a organização dessa justiça administrativa no Estado francês. Então, veja, pessoal, como órgão de cúpula da jurisdição administrativa, nós temos o chamado Conselho de Estado, que é um órgão composto por 330 membros, dos quais parte são magistrados. Abaixo do Conselho de Estado, nós temos 8 cortes administrativas e, no primeiro grau, 42 tribunais administrativos. Então, os juízes que integram esses tribunais administrativos, eles vão decidir todas as causas que envolvem a administração pública na França, inclusive causas de grande relevância, como as causas ambientais. Eles gozam de total independência e o importante, as suas sentenças não são submetidas aos juízes das instâncias ordinárias, não são submetidas à justiça comum. Não há nada semelhante a isso aqui no nosso ordenamento, correto? Já que nós sabemos que as decisões proferidas por tribunais de natureza administrativa no Brasil, elas podem ser levadas ao conhecimento da justiça comum. Vejam, então, por outro lado, na justiça comum francesa, a gente vai ter também um órgão de cúpula chamado Corte de Cassação, que é formada por 87 conselheiros que não irão julgar matéria de fato, mas somente matéria de direito. Ou seja, o Conselho de Estado é o órgão de cúpula da jurisdição administrativa e a Corte de Cassação é o órgão de cúpula da justiça comum na França. Como podem surgir conflitos entre a jurisdição comum e a jurisdição administrativa, o ordenamento jurídico ainda prevê um órgão denominado Tribunal de Conflitos. E qual é o papel desse Tribunal de Conflitos? Ora, como o próprio nome indica, é resolver eventuais conflitos de atribuição entre a jurisdição administrativa e a justiça comum,
esse órgão ele é formado por 8 juízes que possuem mandatos fixos de 3 anos. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Estou citando aqui os órgãos de cúpula. Porque agora, na sequência, eu vou conversar com vocês sobre um julgamento muito famoso que foi levado ao Tribunal de Conflitos e que é apontado por muitos doutrinadores como marco de surgimento e de consolidação do direito administrativo como uma disciplina autônoma, que é o assim denominado caso Blanco. No que consistiu esse caso Blanco, né? Vejam, lá no ano de 1873, uma menina de cerca de 5 anos de idade, não me lembro exatamente a idade agora, chamada Agnes Blanco, ela estava atravessando uma rua na cidade francesa de Bordeaux e ela veio a ser atingida por um vagão da Companhia Nacional de Manufatura do Fumo, né? E ela sofreu aí uma série de sequelas físicas, teve uma das pernas amputadas, né? E o pai da Agnes Blanco, então, ele ajuizou uma ação de indenização contra o Estado francês, já que se tratava de um vagão, né, da Companhia Nacional de Manufatura do Fumo. O seu pai ajuizou uma ação de indenização contra o Estado, alegando responsabilidade civil pela falta, né, cometida pelos condutores desse vagão. Só que quando o pai dela ajuizou essa ação, se instaurou um conflito entre a jurisdição administrativa e a justiça comum para julgar o caso, né? Então a gente tinha um conflito de competência e também havia um conflito em termos de qual matéria deveria reger esse julgamento, né? A matéria relativa à responsabilidade civil subjetiva aplicada no campo civilista ou a matéria relativa à responsabilidade civil objetiva aplicada no campo do direito público, tá? E o caso, então, envolvendo a Agnes Blanco chegou até o Tribunal de Conflitos, que proferiu a seguinte decisão, né? Resolveu o conflito em favor da jurisdição administrativa, ou seja, quem teria que julgar a demanda era a jurisdição administrativa, e mais, trouxe o entendimento de que a responsabilização do Estado deveria se dar em termos diferentes daqueles aplicados aos particulares, né? Afinal, se tratava de uma atividade prestada pelo Estado e que, por essa razão, traz um risco aos particulares. Não poderíamos, portanto, aplicar a esse julgamento a mesma teoria da responsabilidade civil que é utilizada para solucionar, né, eventuais conflitos que surjam entre particulares. Então vejam, pessoal, aqui de uma só vez, né, o Tribunal de Conflitos ele disse, olha, causas que envolvam o Estado são de competência da jurisdição administrativa e mais, né, essas causas elas não podem ser decididas segundo os mesmos parâmetros, segundo os mesmos princípios que orientam a resolução de conflitos entre particulares. Deve-se aplicar a elas teorias, institutos diferentes, já que são relações que envolvem o Estado e os particulares, tá? Então, essa decisão, vocês vão encontrar isso bastante nos manuais, ela é apontada pela grande maioria dos doutrinadores como marco de consolidação do direito administrativo como uma disciplina autônoma, na medida em que reconheceu, né, o direito administrativo como uma ciência dotada de objeto, método, institutos e princípios próprios. Existem alguns outros precedentes, tá, em que já foi adotada uma linha parecida, mas o caso emblemático ainda é o caso Blanco e ele continua sendo aí apontado como marco, né, de consolidação do direito administrativo. Eu não sei se vocês veem ali o trinco da porta, às vezes ele mexe um pouco, né? Eu me tranquei aqui no quarto para gravar as aulas, que eu tenho 2 crianças pequenas aqui, então se eu não ficar trancado, elas em nenhuma hipótese vão deixar eu concluir o trabalho, tá? Então não se assustem, né? Não é nenhum evento sobrenatural ali, se vocês verem o trinco se mexendo sozinho, são as minhas filhas aqui tentando entrar no quarto aqui e me chamar aí para uma outra atividade, tá? Então, como nós vimos no slide anterior, né, o caso Blanco ele é apontado pelos doutrinadores como marco de consolidação do direito administrativo. E a partir de então, tá, pessoal, várias
vários institutos, várias teorias, vários princípios do direito administrativo, já que o direito administrativo era um direito novo, como a gente viu anteriormente, vários institutos, várias teorias, vários princípios passaram efetivamente a ser construídos, a ser reconhecidos, né, a partir das decisões do Conselho de Estado francês, né? Ou seja, o Conselho de Estado francês, ao decidir os conflitos que envolviam a administração pública na França, ele foi, por assim dizer, criando os institutos que até hoje nós utilizamos no direito administrativo, como os institutos da responsabilidade civil do Estado, como os institutos relativos à teoria do ato administrativo, contratos administrativos, né? Então a gente afirma que o direito administrativo, ao menos na sua origem, é um direito não legislativo. Ele foi construído a partir das decisões do Conselho de Estado, que é o órgão de cúpula da jurisdição administrativa na França. E grande parte dos institutos do direito administrativo que nós estudamos e ainda são utilizados no Brasil, desapropriação, requisição, contratos administrativos, ato administrativo, responsabilidade do Estado, eles têm origem no direito administrativo francês. Embora a gente vai ver no próximo slide que em relação ao sistema de jurisdição, o nosso sistema é diferente, né? Em relação especificamente ao julgamento da administração pública, o direito brasileiro adotou o sistema inglês ou da unidade da jurisdição, sobre o qual a gente vai começar a conversar a partir de agora. Então vejam, pessoal, o que caracteriza, né, e o que diferencia o sistema inglês ou o sistema da unidade de jurisdição do sistema francês ou o sistema da dualidade de jurisdição. Primeiro, para a gente entender isso, né, a gente tem que lembrar que a Inglaterra também teve a sua Revolução Burguesa 100 anos antes do que ocorreu na França, né, a chamada Revolução Gloriosa. Mas, diferentemente da Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa ela não foi marcada, né, por um movimento de grande violência, ela não foi um movimento de destruição do antigo regime composto pelo clero e pela nobreza. Não. O que marcou a Revolução Gloriosa, né, foi muito mais um pacto entre a realeza, os nobres e a burguesia. E através desse pacto, o rei aceitou ceder alguns dos seus poderes, né, para que ele continuasse governando, mas que não sofresse as consequências que o monarca sofreu lá na Revolução Francesa, né? Ou seja, o rei aceitou se submeter ao direito que fosse ali aprovado pelo parlamento, ele renunciou a diversos dos seus poderes para que pudesse continuar ainda exercendo algumas atribuições. Tanto é que a gente sabe que lá na Inglaterra a gente até hoje tem a figura da monarquia, enquanto que a França é uma república parlamentarista, né? Onde existe um presidente e um primeiro-ministro. Porque desde lá da época da Revolução Francesa, o rei foi levado à guilhotina e embora tenham existido tentativas de restauração, a monarquia não foi restaurada na França, né? Então veja, na Inglaterra a gente teve um movimento muito mais de pacto, de acordo entre realeza, nobreza, burguesia. E além disso, a gente também deve lembrar que a Inglaterra, né, é um país caracterizado pelo sistema jurídico da common law, onde os precedentes judiciais têm uma importância muito grande diante do direito legislado. Então vejam, aquela visão pejorativa que os revolucionários franceses tinham do poder judiciário, por ser um poder ligado ao antigo regime, não existia na Inglaterra. Pelo contrário, né, os juízes, os tribunais, eles eram vistos como figuras importantes nesse processo de se tentar limitar o poder do monarca. Por quê? Ora, porque eram dos juízes, eram dos tribunais que vinham os precedentes judiciais estabelecendo regras de comportamento, reconhecendo determinados direitos aos governados, né? Ou seja, enquanto na França o judiciário era visto de uma maneira pejorativa, na Inglaterra o judiciário teve um papel importante no processo de submissão do monarca ao direito, né? Buscou-se utilizar muitos desses precedentes judiciais para submeter o rei na Inglaterra ao que estava contido nesses precedentes, né? Essa foi uma das formas encontradas. Então percebam, né? Ao invés de fazer
o que os franceses fizeram, construir um direito totalmente novo, né, para orientar as relações entre o Estado e particulares, na Inglaterra aconteceu um fenômeno um pouquinho diferente, né? Buscou-se aproveitar o direito que já estava lá consolidado, construído naqueles precedentes judiciais, e dizer então que o rei era obrigado a seguir aquelas normas, né? Que disciplinavam, que garantiam, por exemplo, direitos de liberdade, que previam a figura do habeas corpus, que colocavam limitações à cobrança de tributos. Então vejam, pessoal, isso tem uma consequência importante aqui para o nosso objeto de estudo. Por quê? Na França se buscou construir um direito novo. Na Inglaterra se buscou submeter o monarca a um direito pré-existente, né? Contido nos precedentes, nos costumes, nas tradições. Então não se estabeleceu uma distinção tão rígida, né, entre o direito que se aplicava aos particulares e o direito que se aplicava ao Estado na Inglaterra, né? Ao contrário do que ocorreu na França. Basicamente, claro que com a evolução da sociedade, isso não pode continuar dessa maneira, mas basicamente na Inglaterra, o mesmo direito que tratava das relações entre particulares orientava as relações entre Estado e particulares, né? Tanto é que, se a gente for analisar hoje mesmo, o regime de trabalho dos servidores estatais na Inglaterra e países, né, que foram colonizados pela Inglaterra, como os Estados Unidos, é praticamente o mesmo regime dos trabalhadores do setor privado, ao contrário do que ocorre no Brasil, né, onde a gente tem um regime próprio, um regime estatutário. Veja, isso tem essas razões históricas, né? Não se buscou, então, construir um direito específico para tratar das relações entre Estado e particulares, mas sim aproveitar, né, aquelas regras que já estavam contidas nos precedentes judiciais. E vejam, se não há por que construir, né, um ramo específico do direito para tratar de disciplinar as relações entre Estado e particulares, com menos razão ainda, os ingleses vão prever uma justiça exclusiva para julgar as causas envolvendo a administração pública. Não. Na Inglaterra, todas as causas, todos os conflitos, independentemente de envolverem apenas os particulares ou envolverem o Estado e os particulares, se submetem à mesma jurisdição, se submetem à justiça comum, né? Por isso, então, nós afirmamos que o sistema inglês é o sistema da unidade de jurisdição. Tanto as causas envolvendo a administração pública quanto aquelas envolvendo particulares e Estado se submetem à mesma jurisdição. Vigora aqui o princípio una lex, una jurisdictio, ou seja, a mesma lei que se aplica aos particulares se aplica ao Estado. A mesma jurisdição que se aplica aos particulares se aplica ao Estado. E esse é o sistema que nós adotamos no Brasil desde a nossa primeira Constituição republicana, né? Como eu disse para vocês anteriormente, o direito administrativo brasileiro foi muito influenciado pelo direito francês. Mas quanto a esse aspecto, nós sofremos influência da Constituição norte-americana, que logicamente seguiu o modelo inglês, e com algumas exceções pontuais ali, mas basicamente desde a primeira Constituição republicana, nós adotamos o sistema da unidade de jurisdição, ou seja, somente as decisões proferidas pelo poder judiciário, pela jurisdição comum, né, é que produzem coisa julgada, tá? Os órgãos administrativos no Brasil proferem julgamentos? Proferem, né? Conselho Administrativo de Defesa Econômica, agências reguladoras, tribunais administrativos tributários, tribunais de contas. Mas essas decisões, elas não se tornam definitivas, elas não produzem coisa julgada. Elas podem ser levadas ao conhecimento do Poder Judiciário e poderão ser revistas em caso de ilegalidade. Pessoal, então a gente encerra por aqui, tá? Esse assunto relativo aos sistemas do direito administrativo, e na nossa próxima aula eu vou tratar com vocês então sobre o regime jurídico administrativo, e a gente vai começar a conversar sobre os princípios do direito administrativo. Obrigado e um bom final de semana para vocês. Até semana que vem.